Nesses dias de calor muito quente, ouvimos falar de pessoas que passaram mal e estavam desidratadas. Mas você realmente sabe o que é desidratação? Tem certeza que consegue reconhecer esse problema? Se quiser saber mais sobre a desidratação, o que é, sintomas e o que fazer e como prevenir, assista esse vídeo com a médica nefrologista doutora Letícia Jorge. Você deve imaginar, a quantidade de água que está presente no nosso corpo se mantém mais ou menos a mesma dia após dia. Para isso acontecer, existe um equilíbrio da quantidade de água que entra no corpo e a quantidade de água que perdemos, na pele, urina e fezes, por exemplo. Se por alguma razão o que está sendo perdido é maior do que está entrando, o resultado é a redução da quantidade de água no corpo, o que leva à desidratação. Se isso ocorrer, o que você vai sentir? Quais são os sintomas da desidratação? O primeiro sintoma é a sede, que já aparece em formas leves de desidratação. Você fica com muita vontade de beber água, pode aparecer também a fraqueza, a sonolência e a fadiga. Com o agravar da desidratação, as mucosas vão ficando secas, a boca fica seca, os olhos ficam secos, a sede vai aumentando e a pele vai perdendo a elasticidade. Quando a gente puxa a pele, ela vai demorar mais a voltar ao estado original. Nos casos mais graves, pode acontecer um aumento da frequência cardíaca, ou seja, o coração vai ficar mais acelerado e a pressão pode cair. Isso normalmente é percebido pelas pessoas quando estão sentadas ou deitadas e tendam a levantar rapidamente e dar aquele preto na vista, uma tontura. A visão turva é muito comum nos casos de pressão baixa. Algumas pessoas podem desmaiar. A evolução do quadro leva à redução ou ausência da urina, um pulso fraco e um rebaixamento do nível de consciência até o coma e, por fim, a morte. Daí a importância e a gravidade desse problema. Se tiver nessa situação, o que fazer? A resposta é reestabelecer o equilíbrio, aumentar a quantidade de água que entra e diminuir a quantidade de água que está saindo. Para isso, o primeiro passo é entender a causa do problema. O segundo é a hidratação. Existem muitas causas de desidratação. Entre essas, eu vou destacar 4. Primeiro, vômitos e diarreias que podem fazer você perder grandes quantidades de líquido e, ao mesmo tempo, podem dificultar a ingestão do líquido. Grande parte do líquido que a pessoa bebe sai no vômito, por exemplo. Segundo, a produção aumentada de urina. A principal causa é o diabetes descompensado. A pessoa fica com uma quantidade de açúcar alto no sangue e o rim tenta expulsar esse açúcar na urina. E para isso tira muita água do sangue, resultando numa produção exagerada de urina e o risco de desidratação. Você tem que compensar bebendo muito líquido para evitar a desidratação. Outras situações como uso de álcool, abuso de drogas diuréticas e, por fim, algumas doenças do funcionamento do rim e do cérebro também podem aumentar a produção de urina e causar o mesmo problema. Terceiro, as perdas pela pele, por uma transpiração excessiva no calor intenso ou por uma atividade física extenuante, como correr maratonas, caminhadas em áreas muito quentes, por exemplo. Pode ocorrer também em caso de problemas na pele, como grandes queimados ou outras doenças dermatológicas. O quarto e último problema é uma deficiência de ingesta, insuficiente de líquidos em uma situação de privação de água, jejum ou alguma dificuldade em engolir, como casos de tumores na boca, esôfago, no estômago ou entre outras manifestações do trato gastrointestinal. O que a gente deve fazer? Ao mesmo tempo que a gente tenta entender, é preciso corrigir essas causas. Precisamos recorrer, então, à hidratação. Em geral, nas formas leves, elas podem ser manejadas com o aumento da ingestão do líquido, água, sucos e alimentos. Nos casos mais graves, ou quando o paciente tem uma dificuldade em ingerir, pode ser necessário a gente administrar soro, seja por via subcutânea ou endovenosa. Nesse caso, precisa-se procurar o hospital e é importante a gente conhecer essa necessidade. Entendido isso, tem mais um ponto que eu acho importante, que é a prevenção. Sempre é melhor prevenir. Podemos fazer isso tomando pelo menos 2 litros de água diariamente, principalmente em dias quentes. Se notar que está urinando pouco ou o amarelo mais forte, você deve beber ainda mais líquidos. Ao realizar atividades físicas e se expor ao calor, se preparar para hidratar. Quando estiver com vômitos e diarreia, hidratar usando soluções com sais, lembrar inclusive do soro caseiro, lembrar de lavar bem os alimentos e as mãos para evitar problemas gastrointestinais, em especial em crianças, evitar o abuso
abuso do uso de diuréticos e usar diuréticos apenas com prescrição médica. Se quiser saber mais sobre causas de desidratação, temos outros vídeos no canal Doutor Ajuda que podem te ajudar, como diabetes, insuficiência renal, queimados, diarreia, sudorese excessiva, dentre outros. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.